Ok, irmão, graça e paz. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos. E eu convido vocês a ler a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32, que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: estando de caminho, subiram para Jerusalém. E Jesus ia adiante justamente dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nos principais sacerdotes e escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele e açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Olha que maravilha aí. Lição extraordinária, viu, irmãos? Vamos fazer aqui uma prévia, né, dessa lição. Estudo magnífico. E vamos trazer o tema, né, que Marcos nos traz sobre a marcha da história. Ou seja, assim, definido melhor, a maior marcha da história. Que marcha é essa? É a marcha, querido, onde Jesus, né, ele estará a caminho de Jerusalém. E o que é que ele vai fazer ali? Corajosamente, Jesus e seus discípulos estão indo a caminho de Jerusalém e exatamente para a execução da morte de Jesus. Olha aí, e lá os discípulos, né, diz aí que eles estavam assim assombrados, né, com medo, mas apreensivo, espantado, como se algo haveria de acontecer. E exatamente aí Jesus aproveita a sabedoria de Jesus e chama eles à parte, né? E faz a grande declaração daquela marcha. Ele está dizendo: olha, sabe o que vai acontecer comigo? E é interessante que Jesus pega ele à parte, né, para fazer essa declaração. E ele diz assim: olha, exatamente. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nos principais sacerdotes, os escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Jesus está indo para a morte, irmão, para a cruz. Veja só. E a gente vê aqui como um ser humano é. Quando Jesus está preocupado, preocupado é modo de falar, né? Mas Jesus estava muito consciente de que ele estava indo para a morte. Sabe o que acontecia? O discípulo estava justamente preocupado em posição. Não é assim, irmãos? Jesus estava falando que ele ia para a morte e o discípulo estava assim, como que os ouvidos tapados, não entendesse. Ele está dizendo: não, pessoal, eu vou para lá, vou ser entregue nas mãos dos gentios, eles vão me açoitar, vão escarnecer, cuspir em mim, e até que eu chegue lá e vou morrer. Mas Jesus está dizendo assim: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o discípulo, olha, não entendeu isso. Só focado em posição. Oh, eu quero uma à tua direita, outra à tua esquerda. Mas Jesus, querido, tem grandes lições para a gente aqui, ok? Vamos lá. A gente percebe aqui que Jesus, ele se destaca logo a sua pessoa como uma pessoa amorosa. Diz a Bíblia que ele amou os seus, né, e amou até o fim. Desde quando ele nasceu até a sua morte, Jesus nos amou. E nós ficamos felizes por isso, porque ai de nós se não fosse o amor de Jesus para conosco, tá bom? Então, querido, veja só, esse texto ele traz 3 expectativas. E vamos destacar hoje justamente a primeira, que é a marcha da salvação. Olha, Jesus estava marchando, né? E com a finalidade de ir para a morte. E para que essa morte? Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então essa marcha era para a salvação, para a minha salvação e para a tua salvação, querido. Olha,
vamos destacar aqui algumas verdades sobre essa marcha de salvação, tá certo? Primeiro, a determinação de Jesus, tá certo? Jesus ia com seu discípulo determinado para morrer. Veja só. Então nós já aprendemos que a cruz não foi um acidente na vida de Jesus, mas foi um planejamento. Jesus sabia que foi planejado pelo Pai para que ele fosse para a cruz e ali realizasse o plano de salvação para mim e para você, ok? O sofrimento de Cristo foi amplamente prenunciado até pelos profetas. Estava lá na profecia que era necessário que Jesus passasse por isso. Mas aí nós podemos também ver, em segundo lugar, a liderança de Jesus. Eu acho tremendo isso aqui, irmãos. Jesus foi adiante dos seus discípulos nessa marcha para Jerusalém. Não havia nele nenhum sinal de dúvida ou temor. Mas ele assim, ele teve essa liderança tranquila. Diz assim, olha, vem cá, eu quero vocês à parte. E ele sempre saberia, né, conversar com os discípulos e mostrar e dar as diretrizes. E interessante que ele dizia assim, ele ia adiante. O verdadeiro líder, ele vai adiante. Ele se antecipa. Ele não fica esperando a coisa acontecer. Mas ele está lá de frente. Tudo ele está de frente. E essa era a liderança de Jesus. Jesus sempre ia adiante dos discípulos. Ok? Bom, em terceiro lugar, o sofrimento de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Marcos enumera 7 degraus de sofrimento de Jesus para a marcha para Jerusalém. Olha aqui, vamos lá. Primeiro degrau, então ele foi entregue aos líderes religiosos. Por incrível que pareça, ele foi entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E foi lá os líderes religiosos, né, que justamente tramaram Jesus para que ele pudesse justamente, ao longo do seu ministério, ele fosse subornado. Então, ele fosse justamente, nessa questão aqui, usufruado, então, contra o povo, tudo que fosse de encontro a Jesus, então os líderes religiosos fizeram. E até que ele foi justamente condenado à morte pelo Sinédrio. Ou seja, era o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus. Não é? Então, era a decisão máxima que deveria acontecer. Aí o que acontece aqui? Eles tinham a autoridade de condenar uma pessoa para a morte, porém não poder de executar o sentenciado. Por isso que ele vai lá e leva para Pilatos fazer isso. Vemos também aqui, né, que Jesus foi entregue aos gentios. Quer dizer, ele chega aos religiosos da época e vai lá para os gentios que não judeus. E ele, assim, quando vai para os judeus, né, depois de tentar esquivar-se da decisão, né, que foi Pilatos, que eram os judeus, assim, não estou achando um crime nesse camarada, ele tinha o poder de tirar Jesus da cruz, mas ele não fez, ele se esquiva disso aí e, ao mesmo tempo, agindo contra a sua consciência, condenou Jesus à morte de cruz, a morte mais terrível daquela época, tá ok, querido? E ali, olha, quando ele vai para a morte de cruz, irmãos, que terrível, né? Jesus, ele foi escarnecido, Jesus, ele foi cuspido. Cuspido, meus irmãos, este era a forma mais humilhante de desprezar uma pessoa. Cuspir no rosto, tá? Desprezando. Mas ele foi cuspido. Ele foi açoitado. E Jesus, na verdade, ele foi morto. Jesus e os romanos se uniram, desculpa aí, Jesus não, os judeus e os romanos se uniram para matarem a Jesus, justamente condenando a morte de cruz, que era a morte mais horrenda que havia naquela época. Tá certo? Lá no PGM, a gente vai declarar melhor, né, essa forma humilhante da morte de cruz, certo?
Então, veja só, morte de cruz. Em quarto lugar, a morte expiatória de Jesus. Ou seja, Jesus deixa claro não apenas o fato da sua morte, mas também o seu propósito. Ele não morreu por acaso. Jesus, na verdade, ele não morreu como um mártir, né, da história. Ou morreu aquele homem pelo bem da... Não. Na verdade, a morte de Jesus, ele veio como um caráter redentor. Ai de nós se não fosse essa morte. Ele nos veio redimir. Sua vida não lhe foi tirada, mas ele mesmo voluntariamente se deu. Olha aí, que maravilha, né? Então Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Em meu resgate, em seu resgate. Ok, querido? Então, com a sua morte, ele nos comprou para Deus. Pela sua morte, fomos libertos do cativeiro do pecado e, na verdade, nós recebemos a vida. Ele morreu não apenas para possibilitar a nossa redenção, mas para nos salvar. Queres aprender mais? Hoje à noite, né? Sem falta no PG. 4 PG à tua disposição. Olha, escolhe o PG mais próximo da tua residência, tá certo? Vem conosco, olha, os facilitadores, irmãos, eles estão assim ansiosos hoje à noite para fazer esse estudo, sabe? Mas eu digo uma coisa a você com certeza. Esse estudo, querido, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Vem hoje à noite para o PG. Aguardamos. Que Deus nos abençoe e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.